Olá pessoalzinho, tudo bem? De volta aqui no nosso canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas para mais uma aula de Física, continuando com o assunto MRU, Movimento Retilíneo e Uniforme. Vamos aí resolver mais alguns exercícios do MRU. Nosso primeiro exercício aqui diz que dois automóveis A e B passam pelo mesmo ponto P em uma rodovia. E as velocidades desses carros são constantes, então eles estão em MRU e valem aí 15 metros por segundo e 20 metros por segundo, tá? Respectivamente. O texto diz que o automóvel B passa pelo ponto P 2 segundos após a passagem de A, do automóvel A. Então ele quer que nós determinemos um instante e a posição em que B alcança o automóvel A, agora sim, ó, a partir do momento que este passa por P. É a partir do momento que A passa por P. Note que o carrinho A aqui passou por P antes do automóvel B, tá bom? Vamos visualizar isso melhor nesse gráfico aí, tá bom? Então aqui nós temos a nossa rodovia, o ponto P, e o automóvel A passou pelo ponto P, tá bom? E caminhou um certo deslocamento, tá bom? Após 2 segundos, tá? Esse é o automóvel A. Após 2 segundos, o automóvel B passou pelo ponto P. Quer dizer, o automóvel A já andou uma certa distância, tá bom? Mas a partir, ele quer saber quanto tempo o automóvel B demora para alcançar o automóvel A partir do momento que A passa por P. Tá bom? Vamos resolver isso aqui. Então, ó, após A caminhar T segundos, vamos chamar de T, tá bom? Para ficar mais fácil, porque nós temos que montar a função horária, tá? B caminha o quê? T menos 2 segundos, a partir do momento que A passa por aqui, tá? Então, se B passa por aqui 2 segundos após A passar, ele demorou 2 segundos para chegar nesse ponto. Então é o instante que A passou menos 2 segundos, tá bom? Então, assim, gente, nós temos para as funções horárias T menos 2 do automóvel B, ao invés de T. Então vamos montar as funções horárias. F igual a F0 mais VT, pegando como ponto de partida o ponto P, tá bom? Então as funções horárias dos dois carrinhos aí são as seguintes. O FA é 15 vezes T. É T. Ele passou aqui, depois de T segundos ele está em alguma outra posição na trajetória. E a função horária do carrinho B é 20, que é a velocidade dele, T menos 2. Tá? T menos 2 segundos, que é o tempo que A demorou para vir até uma certa posição, tá bom? Agora é só nós resolvermos aí, tá bom? Igualarmos as funções horárias para resolvermos, tá bom? FA igual a FB, nós temos aí então 15T igual a 20 vezes T menos 2. Notem que nós temos que distribuir, né? 20 vezes T, 20 vezes menos 2, tá bom? Então fica 15T igual a 20T menos 40, tudo bem? Mas no quadrinho amarelo aqui, reagrupando os termos, temos 40 igual a 20 menos 15T, tá bom? Eu passei o 15T para um membro e o menos 40 para o outro. Agora vamos escrever ao contrário isso aqui. 20T menos 15T fica 5T igual a 40. E o nosso carrinho aí, B, demorou o quê? A partir do momento que A passou pelo ponto P, ele demorou 40 sobre 5, demorou 8 segundos para alcançar o carrinho
A, tá bom? Para sabermos a posição de encontro, nós podemos substituir esse t aqui igual a 8 segundos em quaisquer das funções horárias. Vamos fazer isso para os dois carrinhos, para ver se dá certo. Tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. Para o carrinho A nós temos aí FA igual a 15t, substituindo FA igual a 15 vezes 8, o FA dá 120 metros, tudo bem? Ó, as velocidades estão em metros por segundo, tá bom? E o tempo aqui está em segundos. Então a posição sai em metros, posição ou os deslocamentos saem em metros, tudo bem, galerinha? Substituindo na função horária do carrinho B aqui, FB igual a 20t menos 2, nós temos o que? FB igual a 20t menos 2, agora sim, substituindo valores, tá? 28 menos 2 dá 20 vezes 6, e nós temos então a posição do carrinho B igual a 120 metros, igual ao carrinho A, tá bom? Posição de encontro é a mesma para os dois. Pessoal, nesse outro quadrinho amarelo aqui em cima, vamos revolver aqui a partir do momento que o carrinho A passa por essa posição, tá? Então, a função horária do carrinho A, notem que quando o B passou pelo ponto P, o carrinho A já tinha caminhado 2 segundos. Se ele está com uma velocidade de 15 metros por segundo, em qual posição que ele vai estar? 15 vezes 2 segundos, né? 30 metros, tá bom? Então eu vou resolver o exercício a partir do momento que o carrinho B passa pelo ponto P, tá bom? Então, a função horária do carrinho A, vamos pegar o ponto P como a origem dos espaços. A função horária do carrinho A vai ser FA igual a 30, porque ele já está nessa posição, 30 mais 15t, tá bom? E a função horária do carrinho B ele está na origem dos espaços, que é o ponto P. Então é 0 mais 20t, tá bom? Vamos igualar essas duas funções horárias, tá? 30 mais 15t igual a 0 mais 20t. Nós vamos ter que, reagrupando os termos, 5t igual a 30. E o t fica 30 sobre 5. E teremos um tempo de 6 segundos. Poxa, mas não era 8. Ah, olha, note o que o exercício quer. É o tempo, o instante de encontro a partir do momento que o carrinho A passa pelo ponto P. Só que o carrinho A já está, ó, nessa revolução, o carrinho A já está 2 segundos à frente. Então, basta nós pegarmos e somarmos 2 segundos a esse instante aqui e teremos lá o instante de encontro entre os dois carrinhos, tá bom? A partir do momento que A passa pelo ponto P. Tudo bem, galerinha? Temos que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de exercício, tá? Temos que tomar um pouquinho de cuidado. Então tá aparecendo um texto aí, mais ou menos explicativo, eu já falei aqui, tudo bem? Vamos passar aí para o próximo exercício nosso, tá bom? Exercício número 2, ele diz aí que tem uma composição ferroviária, né, que está sendo puxada por uma locomotiva a uma velocidade de 36 km por hora. Nós vamos ter que transformar essa velocidade para metros por segundo, tá bom? E a composição aí, o trem, ele tem 210 metros de comprimento e ele é ultrapassado por um carro que se desloca a uma velocidade de 15 metros por segundo. Então notem que o carro tem que estar atrás do trem para ele ultrapassar, né? Tudo bem? O exercício quer saber quanto tempo decorre entre o instante que o automóvel alcança o último vagão
e até o instante que o automóvel ultrapassa a locomotiva. E pede para considerar desprezíveis as dimensões do carro em relação ao comboio, ao todo trem. E o carro é bem pequenininho mesmo em relação ao trem, né, gente? Tá bom? Vamos ver aqui como que isso se dá. Temos aí o nosso trilho e a nossa estrada aqui, né, a rodovia, é paralela ao trilho. Então temos o nosso trenzinho aí entrando, tá bom? E vem aqui o nosso carrinho. Ele começa a ultrapassar o trem no momento em que a dianteira dele alcança a traseira do último vagão da composição e termina a ultrapassagem a partir do momento que ele ultrapassa a dianteira da locomotiva. Como o exercício pede para nós não considerarmos as dimensões, tá, do automóvel em relação ao vagão, vamos considerar o nosso Fusquinha aqui como um ponto material, tá bom? Então vamos à nossa resolução. Primeiramente, como eu disse aí anteriormente, vamos converter aí a velocidade de 36 km por hora em metros por segundo, tá bom? Basta nós dividirmos por 3,6, não é mesmo? E nós teremos uma velocidade de 10 metros por segundo, tá bom? Vamos trabalhar com o conceito de velocidade relativa, pessoal. Quem não viu ainda sobre o que é a velocidade relativa, assista o vídeo anterior aí, tá? O MRU aula 3, tá bom? Lá eu explico direitinho o conceito de velocidade relativa. Então a velocidade relativa entre a locomotiva e o automóvel é 5 metros por segundo, porque eles estão no mesmo sentido. E no mesmo sentido, para encontrarmos a velocidade relativa, nós diminuímos, subtraímos uma velocidade da outra, tá bom? Então nós temos isso aqui, ó. Usando a expressão da velocidade escalar média, a velocidade relativa é o ΔF relativo sobre o tempo. O que é o ΔF relativo? Já que o carro é um ponto material, o ΔF que o carro tem que ultrapassar é o comprimento da composição, que é 210 metros, tá bom? Se o carro tivesse dimensões, se fosse outro trem, por exemplo, aí não, tá bom? Então, continuando resolvendo aqui, nós temos 5, que é a velocidade relativa, igual a 210 sobre T. Então, nós temos aí o T, 210 sobre 5, e o T dá 42 segundos, tá bom? Então esse é o tempo que o carrinho demora para ultrapassar a composição. Pessoal, já que a aula é sobre MRU, vamos usar a expressão do MRU, tá bom? Vamos adotar o marco zero na traseira do último vagão aqui do trem, tá bom? E a origem dos tempos também, no momento em que o automóvel alcança a traseira do último vagão aqui do nosso trenzinho. Dessa forma, nós temos aí as funções horárias para o carro e para o trem. O trem a função horária, lembram-se, é F igual a F0 mais VT. Mas por que 210? Note, pessoal, o carrinho ele alcança a traseira do último vagão em um instante. E ele tem que percorrer todo o comprimento do trem, tá bom? Se o nosso marco zero é aqui, o nosso referencial é na traseira do último vagão do trem, e o carrinho tem que ultrapassar a dianteira, o F0 do carrinho vai ser zero. Nós estamos colocando o marco zero aqui. Só que ele precisa ultrapassar a dianteira da locomotiva. E onde está a dianteira da locomotiva em relação ao nosso marco zero? Está a 210 metros, tá bom? À frente do nosso marco zero, tá bom? É por isso que aqui o F0 é 210, mais 10t, que é a velocidade
da locomotiva. O F do carrinho é 0, porque ele está no nosso marco 0, mais 15t, que é a velocidade dele. Agora é só nós igualarmos a função horária do carrinho com a função horária do trem. Tá bom? Então nós temos 15t igual a 210 mais 10t. Teremos então 15t menos 10t, passa tudo que tem t para um lado, né? Igual a 210. 5t igual a 210. Vamos cair nisso aqui de novo. T igual a 210 sobre 5. E finalmente nós temos t igual a 42 segundos. Pessoal, antes de encerrar a aula, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Não custa nada, é de graça, tá bom? Dá muito trabalho para fazer isso, pessoal. Não é só fazer a aula, filmar. Eu preciso de editar também, porque sai algumas coisas erradas, entendeu? Preciso assistir tudo de novo. Então vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Para vocês acionarem o sininho aí para receberem todas as notificações quando eu colocar conteúdo novo no canal, tá bom? E para vocês curtirem esse vídeo, tá bom? Essas 3 etapas, gente, ajudam muito, me incentivam a produzir mais conteúdo aqui pro canal. E faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal. E comentem aí na área de comentários se você gostou, se não gostou. Podem fazer sugestões para mim, tá bom? Vou procurar atender todos, tudo bem? E compartilhem esse vídeo com suas amigas e seus amigos, tá bom? Isso ajuda muito. Eu posso contar com vocês, gente? Eu sabia que eu podia. Então, um like grandão desde já para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!